E depois que você se formou, foi trabalhar em alguma empresa? Como é que foi? Não, depois que eu formei, eu fui direto no mestrado. Mestrado Aí eu fui depois do mestrado, eu tinha passado no doutorado sem bolsa, aí não tinha condições de fazer, né? Voltar a estacar zero de novo, e principalmente que lá o custo de vida era bem maior do que, embora eu estava muito mais próximo de casa, eu fiz o mestrado em Jabuticabal, né? Eu morava em Barretos, estava a 90 quilômetros de lá. Aí eu passei no doutorado lá sem bolsa, não tinha condições. Aí eu fui trabalhar lá em Sapezal, cara. Sapezal, Mato Sapezal, Grosso. Mato Também Grosso. fui pro mapa, fui conhecer o Mato Grosso daquilo lá. Cheguei lá, fui trabalhar numa revenda, vender semente de milho, essas coisas. Recém-formado tem essa muito de ir pra onde tem. Não é, eu costumo dizer assim que recém-formado, você não escolhe o emprego é que Sim, te escolhe. exatamente. Você vai lá e faz a inscrição em tudo. Você preenche lá o currículo em Só tudo. que nunca a gente consegue trabalhar porque a gente quer. Apareceu aqui uma vaga para você em topografia. Meu amigo, o que era topografia mesmo? Tinha uma régua. Eu lembro que tinha uma régua T, um negócio assim. Não, vamos lá, eu sou fera em Vamos lá, eu sou topografia. fera. Vamos lá. Quem vai entrevistar não sabe de topografia, é um cara do RH. Então, vou convencer esse cara. E é assim, cara. O primeiro emprego é ele que te escolhe. Vambora, vambora. Aí você acaba, por questão de a condição ali, faz o ladrão, né? Então, você tem que trabalhar no que tem. Mas aí eu fui trabalhar numa revenda. Com 3 meses eu já falei, não é isso que eu quero, cara. Não, não é isso. Aí apareceu a vaga para eu trabalhar, eu dar aula, mas temporário, igual o professor Reinaldo aqui, saudosíssimo Reinaldo, que Grande Reinaldo. Queremos gente, você aqui. Queremos Reinaldo. você aqui, ó. gente boa Diretamente demais, do Pará Reinaldo. para o mundo. Aí, ó. E aí eu fui trabalhar temporário lá. Aí realmente eu vi que era isso que eu queria, cara. Porque eu cheguei para dar uma aula. Aqui vocês têm a questão, hoje em dia tá bem mais tranquilo. Vocês têm condição de fracionamento, de turma, assim. Lá o aluno que ficava retido, ficava retido. E aí virava um Itaipu. Eu entrei, primeira vez que eu entrei em sala de aula, eu entrei para dar aula para 76 alunos. Numa sala de 40 alunos, que cabia 40. A primeira coisa que eu fazia era fazer chamada. Porque aí quem queria ir para Oba-Oba, já ia. Exatamente. Bora. E aí foi assim, 2 anos que eu dei aula, 2 anos lá em Aquidauana, lá em Tangará da Serra, né, do lado de Sapezal ali que eu passei no seletivo. Aí eu falei, bom, é isso que eu quero, eu tenho que completar a missão, né? Porque hoje em dia ninguém mais entra só com mestrado, né? Sim. Aí fui lá para fazer o doutorado. Aí eu voltei para Piracicaba. E você tinha perguntado quando que eu fui para os Estados Unidos, aí foi no doutorado. Doutorado eu fui ter a minha primeira experiência, ó. Nunca tinha saído do estado, cara. Nunca tinha mudado. A educação ainda para quem é mais humilde assim, que tem baixa remuneração, ainda é a melhor forma de você se elevar assim. Foi bastante história para contar, hein, cara. Muito. Como é que é? De Barretos pra Flórida? Não, pra Flórida foi agora. Flórida eu tava no pós-doutorado lá na Flórida. exatamente. A primeira vez que eu fui pra Missouri. Missouri é o norte, o centro ali. Sim. O centrão dos Estados Unidos é Missouri ali. Pra cima tem Illinois, que vocês já devem ter ouvido falar bastante. E pra baixo tem o Kansas, né? Do lado, mais ou menos do lado é o Kansas. Aí foi legal, cara. Eu tava trabalhando com níquel, né? Que eu sempre gostei de trabalhar. E aí eu fui trabalhar com a maior sumidade do níquel no mundo, assim. Foi bem legal, assim. Mas também foi bem bem difícil pra mim, porque assim, eu já tava com a minha esposa, já tinha filho, e ela chegou de última hora e falou assim, porque quando eu convidei, eu falei, ó, quero fazer um intercâmbio, vamos. Vamos todo mundo? Vamos. Aí, tipo, no mês de eu embarcar, ela falou, não, eu não vou, porque eu não sei como é que vai ser lá pro meu filho e tal. Eu já assumi meu compromisso, assumi tudo a papelada. Como é que eu vou devolver tudo isso aqui, cara? Eu não tenho nem dinheiro. Já tava com... Não tava com passagem comprada ainda, porque eu tava pensando em comprar o meu e a dela, tudo, do meu filho. Mas aí eu falei, como que eu vou abrir mão agora, cara? Já tinha caído as bolsas todas ali, porque as 3 primeiras bolsas você recebe aqui no Brasil. Aí tive que encarar, cara. Mas foi assim, foi muito bom, em termos de ensino, mas a distância. É uma experiência muito... E aí, no momento que você é pai também, né? Você já fica... Eu lembro que eu saía todo final de semana, comprava um monte de roupa pro meu filho, assim. Eu voltei mais com roupa do meu filho do que roupa minha, assim.
Mas a experiência é fantástica. Eu acho que vocês vão ter a oportunidade de ir, porque agora tá fechado, mas muito provavelmente E o inglês era bom? Ah, é verdade. ainda não é, Ainda não nem é? hoje, não é nem hoje assim. Mas sabe? sofreu no começo, assim, pra dialogar com a galera de lá? Como é que é? Cara, o pessoal fala assim, ó, quando que você começou a entender perfeitamente? Depois que você foi assim, quanto tempo durou pra você entender perfeitamente assim? Eu falo pra vocês que eu comecei a hora que eu falei assim, não, agora eu tô entendendo, foi quando o avião pousou aqui no Brasil, que eu tava de volta aqui, eu falei, agora estão falando. Com certeza. Não, mas conversar lá, o que ninguém ensina no inglês aqui, nas aulas de inglês assim, é que lá, tipo, você vai conversar, principalmente no âmbito universitário, você vai conversar com um mexicano, com um chinês, com muita gente que não, ou tem o próprio sotaque ali, ou que não sabe falar muito bem inglês. Então, assim, todo mundo tentando se ajudar. Às vezes com o americano é mais difícil, porque aí ele tem... Você fala que não entendeu, ele repete a mesma coisa. Ele não tenta mudar os exatamente. termos, assim, sabe? Então tinha mais dificuldade. Mas assim, quando você saía, muitas vezes você saía para comprar alguma coisa. E aí a língua do dinheiro é muito mais fácil. Você tem o dinheiro, você quer comprar, é tranquilo, Tá no carregador. é mais sossegado, assim. Só que fala que o cara, depois que mesmo ele aprende, o sotaque não fica a mesma coisa, fica tipo um caipirês pro pessoal de lá, né? Mas vocês imaginam um americano falando português? Piracicaba, eles têm muito esse sotaque de porta aí, por causa da convivência com pessoas ali americanas ali. Aham. Então, o americano, ele não... Por exemplo, eu tinha um cara lá, um colega nosso agora na Flórida, o sobrenome dele principal de publicação, né, que a gente usa sempre o último sobrenome para publicação, é Pereira. Ele nunca usava o Pereira lá, porque nenhum americano sabe conseguia falar. Pereira, Sabe? Ele nunca... Ele falava o primeiro nome, que não é comum lá usar o primeiro nome. Mas ele... É sempre o segundo. É sempre É o último, né? É sempre o último. É sempre o nome. último? É o último nome. Sempre o último nome. Aí a mulher é a senhora fulana, por exemplo, eu sou Macedo. Minha esposa é a senhora Macedo lá. Aham. É sempre o com último. certeza. Sempre